muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, nesta quarta-feira, no ar mais um Frente a Frente. E hoje eu e José Maria Trindade recebemos a deputada Bia Kicis, ela que é do Partido Liberal, aqui do Distrito Federal. Deputada, muito bem-vinda ao Frente a Frente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Denise. Zé. Pois é, e essa semana a política esquentou mais ainda com a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas, todos acusados de tentativa de golpe de Estado e formação de organização criminosa. Agora, o ministro Alexandre de Moraes acolheu essa denúncia, já levantou, inclusive, o sigilo da delação premiada do coronel Mauro Cid, que foi o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, e pediu às partes que se manifestassem. Agora, a defesa de Bolsonaro e dos outros 33 denunciados tem aí 15 dias para apresentar alegações ao Supremo Tribunal Federal. Depois, o processo vai seguir para a primeira turma do STF para ver se acolhe ou não, se eles viram réus ou não. Ou seja, vem aí um longo processo e a política vai ficar muito mexida com essa história, né, Zé Maria? Muito boa noite. Repercutiu muito. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda, deputada. Nós estamos aqui mesmo no Frente a Frente, direto dos estúdios da Rede Vida aqui no Planalto Central do país e acompanhando, como sempre, tudo. Olha, isso deu um grande impacto político no Congresso Nacional. Houve ali posicionamentos fortes. O governo é que ficou mais pisando em ovos. A estratégia do presidente Lula e de ministros é deixar o assunto no Supremo Tribunal Federal, o que é já uma estratégia de ataque, já que a previsão aí é de dificuldade para os 34 indiciados, são indiciados agora oficialmente no Supremo Tribunal Federal. Deputada Bia Kicis, ela tem uma larga experiência aqui política em Brasília, foi integrante do Ministério Público, né, deputada? Não, eu fui procuradora do Distrito Federal. Procuradora do Distrito Federal. Procuradora de Estado, não de fui Estado, não era exatamente do Ministério Público. Certo. Já está no segundo mandato, a deputada mais votada daqui do Distrito Federal. E, deputada, eu queria que a senhora fizesse uma avaliação exatamente sobre esta denúncia. É uma peça séria, pesada, com crimes graves imputados à cúpula do governo passado. Bom, esses adjetivos que você usou aí, eu discordo de todos eles, tá? Ela não teve nada de séria. Nem de pesado. Pesada? Depende do sentido que você quer dizer. Pesada juridicamente, não. Juridicamente, ela é completamente infundada. Agora, pesado no sentido que estão imputando crimes graves a pessoas honradas, generais de altíssima patente, pessoas honradas que sempre serviram à pátria, nunca cometeram crimes. Vou falar aqui do general Heleno, general Braga Neto, o comandante, o ex-comandante da Marinha também, Garnier, uma pessoa adorada pela Marinha, né? Seríssima. E aí também, obviamente, o presidente Bolsonaro, né? Então, tudo isso é uma trama que foi muito bem enredada para tirar o candidato mais forte da disputa eleitoral de 2026. Por quê? O Supremo... Quem seria, deputada? O presidente Bolsonaro. Mas ele já está inelegível, né? Sim, ele está inelegível, mas agora eles querem o presidente Bolsonaro na prisão. Todo mundo sabe que o PT sonha em igualar a situação do presidente Bolsonaro ao do Lula, que já ficou preso. Então, eles querem muito que o Bolsonaro seja preso. Agora, a inelegibilidade dele é algo que pode ser também revisto, porque ela é também absurda, não tem nenhum fundamento jurídico e legal. Essa história dele ter se tornado inelegível, fez uma reunião com embaixadores. Zé, não dá para levar isso a sério. No meu caso, eu que sou da área do direito, assim como tantos outros juristas, né? Eu vi aí o Samidana, que foi juiz, né, dizendo, eu como juiz, eu não posso nem comentar isso, porque eu aprendi a ver os autos de acordo com as lentes da Constituição. E aqui essas lentes não estão seguindo a Constituição, é um absurdo o que estão fazendo. É uma peça de perseguição política
E é lamentável demais que o Brasil esteja vivendo isso. O povo brasileiro não merece o que estão fazendo. Tá? O que estão fazendo com o presidente Bolsonaro, que não pode sair pelo país, que é adorado por onde vai. Até as pesquisas já mostram ele à frente do Lula. Então, o povo brasileiro não merece ficar impedido de votar naquele candidato que ele quer para governar o seu país. E, principalmente, né, nem o Bolsonaro, nem esses indiciados, meu colega, deputado Ramagem, indiciado, isso é um absurdo. Uma pessoa séria como ele. As alegações são as mais estapafúrdias. Aí, até a Folha colocou, o procurador-geral diz que Bolsonaro concordou com ideia de assassinato de Lula sem provas. Diz sem provas. Então, assim, ninguém está acreditando nisso, a não ser aquelas pessoas que querem acreditar, porque fazem parte dessa trama, porque são de esquerda, são do PT e concordam com essa perseguição que está acontecendo. Infelizmente, meu amigo, quando você concorda que seus adversários políticos sejam perseguidos sem devido processo legal, rasgando-se a Constituição, você está abrindo um precedente seríssimo para que isso um dia aconteça com você e com os seus aliados. Bom, deputada, a gente sabe que no Supremo a defesa vai dizer que Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas no Congresso a gente vai ter uma guerra de narrativas ali, né? Como é que a senhora está, como é que o PL vai se preparar para isso? O PL, também a senhora, no caso, como é que vocês vão se preparar para essa guerra de narrativas que vem daqui para frente, especialmente envolvendo esse projeto de anistia aos condenados lá pelo quebra-quebra do 8 de janeiro de 2023. Porque o que a gente tem ouvido dos governistas, lá a gente ouve, olha, esse processo vai para o arquivamento. Aí dos bolsonaristas a gente ouve, não, Hugo Mota vai colocar isso em votação. Como é que vai ser daqui para frente lá essa guerra no Congresso? Bom, Denise, primeiro eu quero dizer que nós, políticos, não temos medo de ir para a guerra dentro do campo da política. Então, se eu tenho a minha visão de mundo, as minhas pautas, eu posso perfeitamente encarar alguém que seja de outro espectro político, que tenha outra visão do mundo e que vá debater comigo. O que não dá é uma guerra em que um dos lados conta com os ministros do Supremo, né, para defendê-los, né, que é como eles perdem e aí correm para o Supremo que nem a criança que perde e chama o irmão mais velho para brigar. Então, o difícil hoje, para nós, que somos da direita, que respeitamos o ordenamento jurídico e as leis, é ver um Supremo Tribunal Federal presidido por alguém que diz que o Supremo hoje é uma corte política, que o Supremo mudou a sua natureza, não é? Você vê ministros fazendo posicionamentos políticos, dizendo perdeu o Mané, vencemos o bolsonarismo, coisas desse tipo. Isso é que fica difícil. Mas nós estamos aqui para defender aquilo em que acreditamos, um modelo de país em que haja justiça verdadeiramente. E, claro, que essas pessoas que estão sendo condenadas a 17, 18 anos de cadeia, não é? Porque picharam uma frase numa estátua com batom, ou porque quebraram vidraças, o que a gente não concorda que façam, mas estão sendo punidas por um crime que não cometeram, uma tentativa de golpe, de dissolução do Estado Democrático de Direito. Isso é um absurdo, tá? É exatamente isso. A condenação de 17 anos não é pela quebra do patrimônio público, mas sim a soma, né, das condenações. Né? Sim, mas as pessoas estão sendo condenadas por um crime que não cometeram. Não houve tentativa de golpe coisíssima nenhuma. Isso é uma narrativa, o povo brasileiro não acredita nisso. Tá? Ainda a pesquisa já mostra que acho que 80% da população não acredita que houve tentativa de golpe. Como é que a senhora chamaria esse processo de ficar na frente dos quartéis, de reuniões para escrever uma minuta de um decreto de intervenção? Como é que a senhora chamaria esse processo? Primeiro que não existe ação coordenada quanto a isso. Pessoas foram para frente do quartel porque as pessoas estavam esperando uma ajuda que caísse do céu de onde fosse, antes até do Bolsonaro sair, né, para os Estados Unidos. E depois, quando ele estava lá, outras pessoas permaneceram, as pessoas estavam rezando. E elas acreditavam que poderia haver, por exemplo, uma ação
do Exército, das Forças Armadas, exigindo o código-fonte, exigindo transparência no processo eleitoral. Ninguém estava pedindo golpe de Estado, coisíssima nenhuma. As pessoas estavam pedindo transparência no processo eleitoral, coisa que não aconteceu. Mas claro que não. Que golpe? Claro que eu nunca apoiei golpe nenhum. Eu pedi transparência. Fui autora da PEC do voto impresso. Eu sou uma pessoa que sempre aprendi a cumprir as leis e a seguir dentro do ordenamento jurídico. Agora, minuta de golpe, isso é ridículo. Isso é papo de doido, como eu já falei em outra entrevista. Papo de maluco. Primeiro que minuta não é documento. Um papel apócrifo, sem assinatura, isso é ridículo, tem valor jurídico zero. E o texto que tinha era do Bolsonaro pedindo o quê? Estado de sítio. Isso teria que passar pelo Congresso. É uma medida prevista na Constituição. Uma medida legal. Como é que pode ser golpe você pedir para se adotar uma medida prevista na Constituição Federal? Então, a Constituição é golpista. Desculpa. Todos os constituintes de 88, um bando de golpista. É isso que nós estamos dizendo aqui? Isso é tão ridículo, não se sustenta, é um argumento que, sinceramente, é deplorável. Eu tenho que debochar de uma coisa dessa. Então, nós vivemos uma Constituição golpista. Deputada, a senhora falou da PEC do voto impresso. Esse assunto vai voltar? Esse tema vai voltar agora, nesse período aí do presidente Hugo Motta? Já voltou, né? Voltou. A CCJ já aprovou. Aprovou no ano passado. No final de dezembro, nas últimas foi. sessões. A CCJ aprovou um projeto de lei para dar mais transparência às nossas eleições, tá? Fortalecer a confiança da população, porque você não pode forçar ninguém a confiar num sistema que se esconde, tá? E que pune quem questiona. Pelo amor de Deus, cada vez que você pune alguém que questiona algo, você está dando mais razão para quem duvida. Desculpa, isso é óbvio. E agora eu acredito que sim, que vai voltar, porque o processo já está mais maduro, já passou pela CCJ, foi considerado constitucional, irá a plenário. Agora vai a plenário ainda este ano. Há algum acordo com o presidente Hugo Motta para colocar essa proposta em votação, seja nesse semestre ou no próximo? Não, Denise, não houve... A eleição é no ano que vem, né? Para isso tem que aprovar com antecedência, e o que a Justiça Eleitoral alega é que não tem dinheiro para fazer esse voto impresso. Denise, isso é uma coisa que é tão absurda, né? Primeiro que a confiabilidade do sistema não tem preço, tem valor, é um valor inestimável. E segundo, que todos os equipamentos estão prontos para receber ali uma impressora. E existem outros métodos também, mas, gente, a Venezuela, que é um país quebrado, né, que já foi o país mais rico da América Latina, hoje é quebrado, é miserável, tem impressora nos equipamentos, né, nas máquinas de votação. Tá? Então, assim, existem mil maneiras de você fazer isso. Eu acho que contra-argumentar, dizendo que é caro, é só parar de roubar, gente. Para de roubar as estatais. Para de roubar os fundos de pensão. Esse dinheiro vai ser muito melhor aproveitado trazendo transparência para o sistema eleitoral. Esse debate é profundo. A senhora, pelo jeito, ainda acredita, né, que as urnas foram fraudadas, alguma coisa assim? Nós já debatemos isso longamente. Não cabe a mim dizer se houve fraude ou não. Eu não sou especialista no sistema, eu nunca peguei fraude nenhum. O que eu digo, sustento, é que o sistema é pouco transparente. E que quem tem que demonstrar se tem fraude ou não é o TSE, não é o povo. Não é a população que tem que provar se teve fraude ou não, meu Deus do céu. É o Estado que tem que dar para o povo um sistema que seja seguro. Agora, se ele é tão bom, por que só Brasil, Butão e Bangladesh utilizam? Não é só. Mas eu concordo com a senhora, onde a gente se encontra, é porque eu acho que é preciso, sim, fazer o voto impresso para demonstrar quem não acredita. É a mesma situação da Alemanha, que chegou à conclusão que as urnas eletrônicas são viáveis, seguras, mas se trazem segurança para alguém, a Alemanha faz o voto impresso exatamente por isso. Alemanha, Japão, e aqui já houve experiência do voto impresso. Estados Unidos, Paraguai, Venezuela, né? Todos eles utilizam usam urna eletrônica um sistema como nos Estados com Unidos. Impressão. Repito, Brasil, Bangladesh, Estados Butão, Unidos. Brasil, Bangladesh e Butão são os únicos países no planeta que utilizam essa urna
sem impressão. Será que nós somos tão mais avançados assim do que as demais democracias do mundo? A história é a seguinte, todo mundo tem que acreditar, não é só um lado não, o perdedor, o ganhador, a deputada Bia Kicis está fazendo crítica de uma urna e ela foi a mais votada daqui do Distrito Federal. Mas qual é a defesa? É de transparência, de fazer a impressão, mesmo quem acredita de que as urnas são invioláveis e tal, tem que fazer a impressão para quem não acredita. A eleição tem que convencer a todos. Salve, muito boa noite. Nós estamos numa conversa muito boa aqui com a deputada Bia Kicis. Ela é do PL, daqui do Distrito Federal, a deputada mais votada daqui do Distrito Federal, está no segundo mandato, é presidente da CCJ e tem uma larga experiência. Por aqui existem esses casos, né, de alguns deputados que têm aí 8 mandatos e passam despercebidos. A deputada Bia Kicis, não, já no primeiro, já demonstrou, já mostrou a que veio para o Congresso Nacional e para a política, estreou na política, né? E é uma conversa boa. A gente tem que falar de política, sim. Política decide a sua vida, a casa que você mora e a escola do seu filho. E é essa a nossa obrigação, da Denise, a minha e do convidado aqui toda semana, né, deputada? Nós estamos agora numa fase em que falar de política virou o cotidiano. Isso é positivo? Olha, é positivo num aspecto que é o aspecto em que o povo despertou e já sabe que a política não é só para aquelas pessoas que estão distantes, né, que não tem nada a ver com a nossa vida, pessoas inatingíveis. Não. A política, ela, como você disse, ela vai interferir em tudo na nossa vida. Né? Que escola, que tipo de estudo o seu filho vai ter na escola, se você vai poder ter escola cívico-militar ou não, se você vai poder ter homeschooling, vai também contar como é que vai ser a merenda do seu filho, só para a gente falar da escola, hein? Falei um tema. Mas tem a saúde, como é que vai ser a questão dos hospitais, dos convênios, tudo passa pela política. Pela política. Então, é muito importante que as pessoas se engajem, que você seja um cidadão ativo, participativo. Eu até gosto muito da ideia da gente descentralizar cada vez mais o poder, né? Porque é muito mais fácil você ter acesso ao seu vereador, ao prefeito da sua cidade, do que a um deputado federal, do que ao presidente da República. Então, eu acredito num sistema que a gente leve sempre o poder mais para onde as pessoas vivem. A senhora estava falando da política ela está em todos os ramos, né? Em todos os assuntos, em todas as coisas, em todos os sujeitos, todos os predicados. Isso. Agora, uma das questões que está sendo muito debatida é essa questão das emendas parlamentares, porque os políticos, antes a gente tinha um sistema que era o governo federal indicava lá para onde iam as emendas, ou alguns deputados apresentavam as emendas, o governo federal decidia, essa aqui eu libero, essa aqui eu não libero. Agora, essa liberação das emendas individuais, aquela que os parlamentares mandam diretamente para os seus municípios, virou obrigatória. Só que essa obrigatoriedade acabou incomodando muita gente. E o Executivo acabou que tentou negociar, não conseguiu, aí veio o ministro Flávio Dino e suspendeu a execução das emendas e disse que era preciso ter mais transparência. Ao longo dos 2 últimos meses, já tivemos aí vários casos de desvio, de denúncia de desvio de verba dessas emendas. Como é que vai ficar esse assunto? O que a senhora defende que seja feito em relação às emendas, especialmente essas emendas de comissão, que não tem lá o nome do deputado, né, que indicou para determinada obra ou serviço? Bom, Denise, eu a princípio, né, e sempre eu defendo, por princípio, transparência, né, em tudo que tem a ver com a atividade pública, de agentes públicos, sempre transparência. Então, se tem alguma coisa que está escusa e escondido, isso tem que aparecer, mas eu acho que esse debate tem que ser feito dentro do Congresso. Isso não é assunto para o Supremo Tribunal Federal decidir como tem que ser as emendas. Então, o Congresso votou. Se houver alguém que está fazendo errado, aí sim, aí é uma questão para a Justiça, né? Uma questão de fiscalização, caso de polícia, exatamente. Aí vai parar na polícia e acaba no judiciário. Mas para quem está fazendo, mal feito. Agora, decidir como é que tem que ser feito isso tem que ser decidido na Casa Legislativa, gente.
Tá? E eu me lembro muito bem que era a mantra do ministro Paulo Guedes, né? Que era menos Brasília, mais Brasil. Aqui, deixando muito claro, eu sou deputada do DF, né? Menos Brasília não tem nada a ver com a nossa capital, essa cidade que eu amo. Tem a ver com o poder centralizado no poder federal. Como eu falei aqui, eu acho que tem que ser descentralizado. E ele também defendia que o parlamento cuidasse das emendas. O ministro Paulo Guedes era favorável a isso, porque ele acha que o parlamentar, ele entende melhor as necessidades, né, do seu município, do seu estado, do que o poder central, tá? Agora, tudo isso tem que ser feito, né, com muita transparência. E eu, por exemplo, sou uma pessoa que acompanho as emendas que me cabem até o fim. E faço questão de estar lá no momento, por exemplo, da entrega de um caminhão, de uma câmara fria, de um trator para o pequeno agricultor, que eu sei que aquilo vai mudar a vida da pessoa. Então, eu acho que as emendas, elas são importantes, é uma parte importante do nosso mandato, agora, com muito cuidado, muita fiscalização, tá? E muita transparência. Deputada, existem dois debates aí. O primeiro é sobre a transparência. A gente está num momento em que é preciso falar do óbvio, que a transparência com dinheiro público é obviedade, né? Todas as leis e Constituição e artigos constitucionais redundam na exigência da transparência. Agora, sobre o conceito de emendas. 55 bilhões de reais em 2024, né? Executados pelo Congresso Nacional. E há críticas de que isso pulveriza o orçamento e impede que o governo faça uma grande obra de infraestrutura. Por outro lado, desequilibra. Por exemplo, Brasília, que tem 3 milhões de habitantes, mas tem, por exemplo, o Amapá, o Roraima, que tem 750 mil habitantes, 8 deputados, 3 senadores, é muito dinheiro para esses estados. Eu acho que é uma questão... Então, tem esses desequilíbrios. Eu acho que ajustar... Você imagina, são 750 mil habitantes. É porque a questão, gente, é que você tem aqueles parlamentares, deputados, senadores, que são mais fortes, mais poderosos, e eles acabam se beneficiando. Eu realmente acredito que a gente deveria ter mais equidade. Para se beneficiando como? Apresentando mais emendas, mandando mais emendas para os estados, pegando dinheiro extra ali por debaixo dos panos no Congresso? Não sei se por baixo dos panos, tá, Denise? Combinando lá com os líderes e tal? O que a gente sabe é que tem pessoas que recebem mais emendas do que outras, tá? Isso a gente sabe. Geralmente pessoas que têm mais força política, eu não sei como é que isso acontece. São os líderes, porque eu não faço parte desse esquema, então eu não sei, né? Eu sei que a minha parte sempre foi aquilo como os demais emendas individuais recebem, emenda de bancada, que graças a Deus aqui no DF a gente consegue se reunir e consegue destinar de acordo. Para uma obra só, né? Centraliza. Não tem problema, vamos investir num hospital, vamos investir na segurança pública, a gente consegue andar bem nisso daí. E graças a Deus as minhas emendas todas acabaram se convertendo em viatura policial, equipamento para o hospital público, tomógrafo que não existia, equipamento para os recicladores, catadores e recicladores de lixo, para melhorar, facilitar a vida deles, formação, né, para as pessoas mais vulneráveis. Há uma espécie de consenso ali entre deputados e senadores de que as emendas funcionam, né? Sim. Agora, gente... Menos os dois partidos, gente que faz errado, o Novo e PSOL, né? Gente que faz errado vai ter em todo canto. Mas aí é questão de polícia. Pois é. E aí, então, a senhora não concorda com essa determinação aí do ministro Flávio Dino? Eu não concordo, não é nem com a determinação. Ele não tem que estar protagonizando esse processo. Ele não tem que ser protagonista desse processo. Se tiver alguma coisa errada, eu já falei... Manda para a polícia investigar, Tribunal de Contas investigar e ter a punição para quem está fazendo errado. Mas é o que ele está fazendo. Isso que eu quero. Essa sua visão é majoritária na casa, não é? Eles simplesmente bloqueiam tudo, para tudo, impede que as emendas sejam destinadas, causando prejuízo para a população. Agora, essa sua visão é majoritária na casa, né? O que vai ser feito a partir daí? Bom, Denise... Acho que vai ter a conversa dia 27 de fevereiro, né, entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ministro Flávio Dino. Vamos deixar. Mas ali quinta-feira carnavalesca. Vamos deixar, né? Ou seja, tudo vai sair depois do carnaval. Vamos deixar que eles resolvam. Né? Eles são os presidentes da Câmara e do Senado. Eles têm que se fazer respeitar.
O problema é que o Congresso ficou de joelhos demais para outros poderes. Então, tem uma frase aí da minha avó, quem muito se abaixa, boa coisa não aparece. Então, é isso. Desde o meu primeiro dia, do meu primeiro mandato, eu tenho lutado para resgatar a autoridade do Congresso. Tá? Infelizmente, nós não temos tantas pessoas, né, não tivemos até agora tantas pessoas preocupadas com isso. Então, eu fiquei deixaram... com a impressão de que pode mudar com essa Tomara nova... que sim. Primeiro, o Congresso ficou mais unido. A falta dessa divergência, essa guerra entre candidatos na Câmara e Senado uniu o Congresso. Até na composição da mesa diretora. Isso fortalece o Congresso. A gente espera que sim, mas vai depender muito da cúpula. Vai depender demais de um posicionamento do presidente da Câmara, de um posicionamento do presidente do Senado, tá? Que tem que, né, resgatar a autoridade do Congresso, porque o Congresso hoje está valendo muito pouco, te digo a verdade. Tá? As pessoas falam, para que eu preciso votar e pagar 513 deputados e 81 senadores se o Congresso decide uma coisa, o Supremo vai lá com uma canetada e muda tudo? Então, nós estamos vivendo, né, uma juristocracia aqui. O Congresso é muito importante. Né? O Congresso é fundamental. Aliás, né, desde os Founding Fathers, todos defendem que o Congresso, o Legislativo, é o primeiro dos poderes. É o primeiro, porque é onde toda a sociedade está representada. O segundo poder é o Executivo. E o Judiciário, a princípio, nem deveria ser chamado de poder. Tá? Nem deveria ser, porque não é votado. Não diz na Constituição que todo poder emana do povo? Então, se os judiciários, se eles não são eleitos, eles não são propriamente um poder. Eles não têm legitimidade para tomar decisões políticas, para fazer escolhas políticas. Eles têm que simplesmente aplicar a lei ou a Constituição, no caso Supremo, ao caso concreto, não é? Ou, no caso de ações coletivas, também julgar pela constitucionalidade ou não. Mas hoje é um excesso, é um abuso, e eles já usurparam há muito tempo a nossa competência. Então, eu realmente espero. E o presidente Hugo Mota começou muito bem. Tá? A gente espera que ele siga nessa toada para resgatar a autoridade da Câmara dos Deputados. Que exemplo que a senhora daria de um bom começo do presidente Hugo Mota? Uma coisa boa que ele fez foi, conversando com todos os parlamentares e com os líderes, acabar com essa história de requerimento de urgência. Tá? Votar tudo por requerimento de urgência e abandonar as comissões. Né? Infelizmente, né, nós estávamos assim nos últimos 2 anos. As comissões não estavam valendo muita coisa. Mas ainda continua, né? Porque não foram nem instaladas. É diferente, Denise. Todo ano elas são instauradas geralmente após o Carnaval. O Senado então, já instalou tudo hoje, né? Que bom, né? Eu gostaria também que fosse instalado logo. Mas a gente tem que entender a realidade. A divergência e dificuldade para negociar, né? E a gente sabe até que esse negócio de carnaval no Brasil, ainda mais o pessoal do Nordeste, é muito importante. Então, eles não ficam tão presentes. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. Então, o pessoal está com a cabeça nisso. Tem que ter paciência, gente. Isso é o Brasil. Vamos esperar passar. Não vai ser também por causa de 3 semanas que as coisas vão dar errado, não. Agora, o que eu acho que é importante, que o presidente Hugo Mota disse que tudo vai voltar a passar pelas comissões, requerimento de urgência só para o que realmente for urgente. Então, isso é outra coisa, previsibilidade na pauta. Os projetos que entrarem na pauta vão estar com relatório no sistema 8 dias antes. Então, a gente não vai ter aquele susto de você chegar... Tem uma ação convocada, uma sessão convocada, você não sabe nem o que você vai votar. Para a hora você seguinte, tem que votar, acabou de ver o projeto. Isso é muito ruim. Então, esse é um ponto extremamente favorável. Outro, ele falou, né, ele declarou que o dia 8 de janeiro não foi tentativa de golpe nenhum. Então, isso já mostrou uma ponderação, capacidade de raciocínio dele, né, tirocínio, olhar a situação e ver a realidade e não ficar se deixando levar... né, pela vontade de outro poder, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Ele tem se mostrado uma pessoa sensível, recebeu familiares dos presos, se mostrou tocado por situações seríssimas que ele viu, tá? E prometeu agir. Então, ele está cauteloso, quer agir no momento certo, mas já prometeu agir. A impressão que eu tenho é que são os mesmos componentes, os mesmos deputados, os mesmos senadores. Mudaram as cúpulas de Câmara e Senado e deu
uma oxigenação diferente. Graças a Deus, mas olha, gente, a alternância, ela faz parte da democracia. Exatamente por É isso. preciso alternar. É muito ruim você ter uma pessoa que fique muito tempo numa posição de liderança, porque a gente sabe que a pessoa pode até ser muito boa, tá? Mas ela acaba se desconectando um pouco da realidade. Cansa. Né? Começa Então, a achar dono do... sangue novo é sempre muito bom. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Bia Kicis, ela que é do PL aqui do Distrito Federal. E essa semana a gente sabe que começou aí com essa denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro e já bagunçou a agenda de todos os poderes. A Câmara dos Deputados ainda não tem as comissões. Hoje o Senado elegeu todos os presidentes das comissões técnicas, inclusive o senador Flávio Bolsonaro, do PL, será o presidente da Comissão de Segurança Pública. É um tema que o PL dará muito destaque nesses 2 próximos anos, aí especialmente no Senado. Deputada, por falar no senador Flávio Bolsonaro, eu já ouvi de muita gente que a estratégia do presidente Jair Bolsonaro para 2026 é continuar como candidato, mesmo estando inelegível, como a gente já falou aqui, o Zé Maria lembrou bem no início do nosso programa, mas ele vai se manter candidato, porque até o final ele consegue chegar lá na frente e dizer, não, olha, o candidato, eu vou nomear aqui o senador Flávio, porque a estratégia dele seria ter na urna Bolsonaro 22. É isso mesmo? A senhora concorda? A senhora defenderia a candidatura do senador Flávio na hipótese de Bolsonaro não conseguir recuperar a elegibilidade? Denise, conversa por aí tem muita, né? Não vou dizer que nunca ouvi isso de outras pessoas. Nunca ouvi isso do presidente Bolsonaro, não, tá? Do presidente Bolsonaro, o que eu sempre ouço é que ele é o candidato e que ele acredita numa possível reversão da sua inelegibilidade. E eu também acredito, gente. O Lula não estava preso, condenado. Hoje ele não está lá no palácio e a Janja não está governando o Brasil, né? Então, gente, eu acredito sim, isso pode acontecer e vou continuar defendendo a sua candidatura, porque isso é a única coisa decente a se fazer nesse momento, porque você já começar a cogitar outra pessoa é você fazer parte desse jogo antidemocrático, como acontece na Venezuela, em que condenaram a Maria Corina, condenaram os opositores de Maduro, né? E aqui está sendo feito, estão tirando do jogo um homem que nunca cometeu crime algum, né? Um homem que, inclusive, agora foi denunciado por crimes impossíveis, né? É isso. Então, eu continuo afirmando que o nosso candidato da direita continua sendo Jair Bolsonaro e nós vamos lutar muito para reverter essa inelegibilidade. Vamos lembrar que o representante da Comissão de Direitos Humanos da OEA esteve aqui no Brasil, ouviu muitos parlamentares, ouviu jornalistas, pessoas perseguidas, censuradas, parentes, filhos de perseguidos políticos, e ele ficou impressionado, tá? Então, a gente sabe que o jogo está virando no mundo, né? As pessoas estão enxergando o que a esquerda fez. O caso da USAID, que interferiu nas eleições do Brasil, derramaram rios de dinheiro na esquerda. O TSE tinha a USAID entre, por exemplo, patrocinadores das conversas que eles faziam de combate à desinformação, né? Agora o ministro Alexandre de Moraes está sendo processado nos Estados Unidos pela plataforma do Donald Trump e o dono do Rumble, o CEO do Rumble, que é uma outra plataforma, assim como o YouTube, de vídeos. Ele está sendo processado porque tentou censurar empresas americanas nos Estados Unidos, né? Impondo, né, o que ele tem feito aqui no Brasil, censura, perseguições, tentou fazer nos Estados Unidos, já está tomando processo. Então, Denise, a gente não pode afirmar, né, que esses ventos mudando não possam acabar acarretando na volta, sim, do Bolsonaro ao cenário político para poder concorrer. Agora, não há ali por parte da direita ainda, não houve tempo de uma formação, é claro, mas de outros candidatos, outras possibilidades fortes? Bom, é claro que existe, né? Afinal, o presidente Bolsonaro, inclusive,
Diferente do Lula, ele formou líderes. Ele formou novos líderes. E que o Lula também não tem. O Lula não formou líder nenhum. Não tem sucessor e a esquerda também não tem possibilidades. Ele não tem mesmo. E há tanto tempo aí na política, no terceiro mandato, não formou nenhum líder. O Bolsonaro não. A direita ela tem formado líderes. Só que eu te digo, né, claro que se o Bolsonaro não conseguir se tornar elegível, ele vai apontar alguém que ele entenda que seja o mais viável. Agora, quem será, a gente não sabe. Que avaliação a senhora faz do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é citado muitas vezes como um dos nomes para concorrer à presidência da República? A senhora apoiaria uma candidatura dele? Denise, como eu falei, eu acho que eu não vou dizer que apoio ou que apoiaria, porque eu não quero entrar nesse jogo antidemocrático. Eu ainda quero ver o Bolsonaro candidato. Agora, eu apoiarei quem ele indicar para presidente. Existe a possibilidade, porque muitos até aliados do presidente Lula dizem que ele vacila, não é 100% na possibilidade de ser candidato à reeleição, o que é uma obrigação hoje no Brasil. Eu costumo dizer que o mandato é de 8 anos, com aquela possibilidade de troca no meio do mandato. Então é possível uma chapa em 2026 sem o ex-presidente Jair Bolsonaro e sem o presidente Lula. Mas os dois continuariam num cenário assim muito fortes, né? Com certeza. Os grandes o eleitores. Bolsonaro é o líder da direita, né? Então eu tenho certeza que, se acaso ele não vier a ser o candidato, ele há de indicar alguém que terá o apoio da direita. Pois é, até lá ainda tem um longo caminho aí a percorrer, né? E a gente soube também que o PL, não sei se o PL ou os outros apoiadores do presidente Bolsonaro vão fazer ali uma série de manifestações justamente para tentar, em protestar contra essa denúncia. Começa agora, antes do Carnaval, ou vai ficar mesmo para depois do Carnaval, essas manifestações? Denise, a gente tem uma coletiva hoje, mas o que vai acontecer daqui para frente, né, a gente ainda vai programar. O certo é que nós temos manifestações já chamadas para o dia 16 de março, por todo o Brasil, com as pautas do Fora Lula, do Anistia, e claro que também nós vamos engrossar esse caldo aí, porque nós não podemos deixar passar também em branco essa denúncia que é uma vergonha para o Brasil. E vai vir o Fora Lula, então? Vem o Fora Lula. Baseado em quê, assim? Qual é o argumento principal? Eu acho que a economia em farrapos, né? O povo brasileiro sofrendo. Mas isso é motivo para impeachment? Claro que sim, a aprovação dele, 24%, meu Deus, o que é isso? Mas a aprovação baixa nunca foi motivo para impeachment. Tem que ter uma coisa, sei lá, roubou dinheiro público, desviou, mas tem completamente. As pedaladas dele, o TCU já falou. O processo de impeachment, ele é jurídico e político. Então, se ele tivesse uma aprovação altíssima, por mais que houvesse motivos jurídicos, não seria viável politicamente. Agora, a aprovação dele está lá embaixo, no pé. Caiu, sei lá, 11 pontos em 2 meses, 15 pontos, sei lá quanto. Caiu muito, está com 24% só de aprovação. E pedalou, o TCU já viu aí a questão do pé de meia, né? O pé de meia. Pedalada, não respeita o orçamento. Também, o Vale Gás também está com problema. O Vale Gás, a questão das estatais. Ele quebrou de novo a Petrobras, ele quebrou o fundo de pensão aí da Previ. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com os servidores? Pessoas que trabalharam a vida inteira e na hora de se aposentar não vão ter o seu dinheiro, porque petista ou está mentindo, ou está roubando, ou está fazendo as duas coisas. Então, pelo amor de Deus, gente, motivo para impeachment tem demais. E o momento, eu acho que é esse também. É mais do que propício. Agora, a gente sabe que um processo de impeachment não acontece do dia para a noite. Tá? Então, começa, às vezes pode demorar meses, né? Até 1 ano. Então, tem que começar. Tem que começar. Ninguém aguenta mais. As pessoas que votaram no Lula não aguentam mais. Né? Porque é engraçado, porque eu já ouvi de alguns bolsonaristas, algumas pessoas do PL, inclusive, falando assim, olha, esse negócio de impeachment, a gente não vai mexer com isso, porque quando se mexeu com o impeachment lá da presidente Dilma Rousseff, acabou beneficiando um terceiro.
né? Porque ali quem mexeu foi o MDB e acabou beneficiando o Bolsonaro. Então, há o receio de que a gente comece a mexer demais com o impeachment, acaba surgindo um outro nome aí que pode, inclusive, suplantar esse grupo que defende o impeachment. Denise, eu acho há dúvidas políticas em relação a isso. Dúvidas políticas pode haver. As pessoas pensam por si só, né, chegam às conclusões, mas eu acho que a gente, os políticos, a classe política, a gente não controla as manifestações. As manifestações, as nossas, pelo menos, são orgânicas. Então, foi jogada aí a ideia do 16 de março, até foi o Nicolas, né, que eu vi que foi o primeiro que jogou, plantou aí a sementinha, e a resposta veio do povo, entendeu? Então, as pessoas já estão se organizando para ir. E não é político que vai ditar o que as pessoas vão pedir. A gente tem falado, gente, nós temos que falar da anistia, mas nós precisamos de uma pauta que traga também o povo para a rua, né? E o Fora Lula, com certeza, traz o povo para a rua. Agora, claro que um processo de impeachment pode acabar acontecendo em 2026 no início da conversa que acabou nesse debate, a gente falava ali de dificuldades do governo, a dificuldade econômica e também política, né? A dificuldade política que entrelaça ali com a dificuldade econômica. O Brasil está inviável, né? Uma arrecadação de 5 trilhões e 400 bilhões, 2 trilhões e 400 vão para pagamento da dívida, 2 trilhões para os obrigatórios, né? Folha de pagamento, previdência, e aí não sobra nada. Quer dizer, estaria na hora de uma orquestração política para mudar essa lógica do orçamento do Brasil e da estrutura brasileira, né? O problema é que o Brasil está nas mãos de pessoas muito incompetentes. E eu até digo que o caos do Brasil não é um efeito colateral das políticas, ele é um objetivo de quem está à frente. Todo mundo sabe que os países, né, que são regidos por governos ligados ao Foro de São Paulo, todos destroem a economia, querem fabricar miseráveis, pessoas que vão viver de Bolsa Família, pessoas que não têm educação, para que se tornem, sim, escravos do governo e o governo se perpetue no poder. Então, o que está acontecendo, gente, não é só incompetência, é incompetência e projeto de poder, tá? É muita maldade, é coisa de gente que não tem amor nenhum pelo povo brasileiro, que quer fabricar miseráveis. E essa possibilidade de mudança? Isso vai demorar muito. Não vai ter mudança com o Lula à frente, com esse governo aí, nem com o Alckmin também. O Alckmin também não vai ter mudança, porque ele é aquele cara que dizia que o Lula queria voltar à cena do crime e veio ser vice dele. Então, a gente sabe. Isso não seria o Congresso? Porque eu atribuo, por exemplo, a reforma tributária, que o governo disse que foi feita pelo governo, foi uma ação do Congresso, foi uma né? ação do Congresso. Então, não seria o caso de lideranças do Congresso impor uma reforma administrativa, não tem como mudar essa lógica? Não tem como você impor, gente. O governo que está aí, né, não tem como você tirar o poder também do governo. Não tem como. Mas eles a senhora defende essa situação atual, não? Qual a situação atual? Que eu me referi, do orçamento preso, de que não sobra dinheiro para nada. Não, gente, isso é o caos. É claro que eu não defendo isso. Claro que não. Eu defendo liberdade econômica, eu defendo prosperidade, sabe? O que nós temos hoje é o oposto de tudo que eu defendo. Como é que eu posso concordar com um governo socialista que está aí quebrando o país? Agora, e as pautas para esse semestre, deputada? Além da anistia, o que vem pela frente? O que o PL vai defender? O que a senhora vai defender? Bom, isso é uma coisa que nós temos ainda que nós estamos nos reunindo para estruturarmos quais serão as nossas principais pautas, tá? Tem muita coisa, as nossas pautas sempre têm a ver com liberdade econômica, sempre tem a ver com também fortalecimento dos vínculos familiares, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, mudanças, reformas, né? Nós queremos reformas no sistema eleitoral, tá? Então, tem muita coisa para a gente trabalhar. Ok, deputada. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E fica o convite também para a senhora voltar ao Frente a Frente. Muito obrigada. Obrigada é isso aí, Denise. Foi uma conversa muito boa. A deputada Bia Kicis, ela tem uma experiência política muito importante. Muito obrigado mesmo. Vai voltar aqui. Mais um Frente a Frente, né, Denise? Pois é, né, Zé Maria? Até a próxima para você que esteve aqui com a gente. E nós trazemos aqui
pessoas de várias propostas, várias ideias, para que você tenha exatamente a sua ideia. A política é assim, feita de propostas, e essas propostas se entrelaçam e você acaba aprendendo, e nada de ficar só de um lado. Foi muito bom, muito importante, foi bom tê-lo aqui acompanhando frente a frente diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui no Planalto Central do país. Muito obrigado e siga que agora continua aqui na Rede Vida o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito obrigado, fiquem com Deus.